ser uma das partes na cena do crime. Hoje minha história é do favela que nem sempre vive. Que Deus me livre de alguém ter que lavar meu sangue na calçada e essa ser a cena em que eu me encontro. Dedos entrelaçados atrás da cabeça. Eu só carrego a minha cruz, mas eu morro se puxo. Saí pra defender meu pão e morri sem defesa. Por ser do rap, meu único movimento brusco. Tantos lugares a história se repete. Mãe de 4 filhos, 2 morreu no crime e deixaram filhos. E ela cuida tipo mãe de 7. 5 minutinhos de beco adentro, tu muda teu mindset. Quantos aqui morreram pobre, pobre, pobre e trabalharam bem mais de 14 horas. Nunca tivemos primo rico, rico, rico. Nossas avós trabalharam até senhoras. Me diz como é que chega a cocaína, como a morte de um inocente se tornou tão banal. Como miraram no tráfico e acertaram em Severina. Como prende um MC se quem mata é o policial. Ou então como ficar rico sendo preto. Como posso ter razão com o bico de um fuzil encostado no peito. Se um de nós adoece não tem vaga, falta leito. Assassinar a Luísa, universitária do gueto. Nós quer lei antirracista, eles quer lei anti-Oruan. Nosso jeito de falar incomoda o Arthur Duval. Nas favelas do RJ a bala come de manhã. Balearam o Eros cana trazendo mal. Guerra continua, no pique da Angola a chapa esquenta. Deus que brilha no passinho igual Pablinho em vários rios. Olha o preto que eu achei, bonitão na NGB. Era inocente, tinha nada, notícia na Globo News. 5 dias sem água, vai pra pista e taca fogo. Não é só que atenção, se fosse terror nós botava o dobro. Ninguém viu favela cria, poucos olha pra favela. Ação do Borges, do chefinho, o Tino não botou na tela. É que eles temem com a força que existe em nós. O que nos falta mesmo é ter a mesma união que o motoboy. Mesmas oportunidades dos playboy. Mas quando se fala em favela, ver um de nós vencer pra eles dói. Eu já te contei minha história, hoje eu conto as interrompidas. Muitas baixas nessa guerra de gente que não é envolvida, de gente que ainda apanha pela estigma. Caso do Amarildo ainda é um enigma. Linhas tristes, também queria que fosse a última. Favela enferma, a morte a uma amiga íntima. O rap informa, a visão que não tá nas páginas. A última forma, nós já tá cansado de lágrimas. Favela vive. Direto de Niterói, o vulgo é Carol bandida. A mídia me critica, diz que eu canto baixaria. Mas é no Planalto que eles fodam o trabalhador. Essa escala 6x1 pra mim que é uma putaria. Seu namorado é um otário, ele bateu na ex-mina. Te trai aqui na favela e não usa camisinha. Engravidou a vizinha e nunca pagou pensão, obrigando a coitada a criar o filho sozinha. Equipe pé no chão, nós viemos lá de baixo. Não aceita covardia, muito menos esculacho. Tu não vai ver ninguém tirando minha autoestima, nem muito menos eu abaixo a cabeça pra macho. Pra nós nunca foi fácil, vivendo além da loucura. Depois tu me pergunta por que minha avó tá maluca. Meteu a mão no médico que vem cheio de desculpa, depois de ver o filho morto pelo corredor da UPA. Eles odeiam nossa cor, nós odeia racista. Vini Júnior lá na liga, tu vê que ninguém liga. Aqui as minas terrestres, cuidado onde tu pisa. Se mexer com uma de nós, eu acabo com a tua vida. Numa noite fria e tenebrosa daquelas, peça na mão eu infringi o 7º mandamento, um péssimo momento, reflexo de um tempo onde o nada era negado. E minha busca atrás do sonho valia mais que minha vida. Era tudo que eu queria, depois vi irmãos sendo tratados como bicho. Entre eles, eu, jogado ali no canto. O plano era matar o Marquinhos. Renasci como 8º anjo, condenado eternamente porque me rouba todo santo dia. Eles não têm decência. Sociedade não perdoa criminoso que roubou por sobrevivência, mas idolatra, mata e morre pra ter um na presidência. As leis das ruas não valem no Planalto, pode ter certeza disso. Se valesse, eram todos esses putos. 12:30 nas ideias no campinho. Filhos da terra prometida onde alguns cercaram tudo. Se autonomearam donos, não dividiram pão, ratos famintos. De quebradinha tomaram vinho, brindaram nosso sono. Não existe caridade vindo de dinheiro público, e o público nem se liga nisso. Focados em futilidade de influência, sonhando em ser eles, dormir e acordar rico no outro dia, pensa. Brasil não é pra amadores. Se te mandassem pintar um quadro sobre luto, mortes e dores, te pergunto, quais seriam as cores? Quais seriam as cores? Tão intuitivo como Android, eles têm um plano pra acabar com a gente. Por isso a necessidade de me manter forte. Tô pronto, mete marcha, sempre Deus na frente. Hip hop, meu remédio pra evitar a morte. Sei que poucos deram sorte. Eu não tive pai pra me ensinar o beabá. Não tive axé de Barrabás, nem foro privilegiado. A liberdade eu tive que buscar, a minha luz foi o rap. Cê entende o peso desses meus versos?
Caso contrário, flores e caixão. Verão, outono, primavera no inferno. Punitivo como inverno. Quem não tem casa morre de frio na calçada. Eles também normalizaram isso. O sistema te quer um ser humano insensível. Cada um com sua dor, foda-se o coletivo. Rei, música negra, amo ser seu filho. Agradeço por estar vivo e fazer parte disso. Favela vive, vive, vive. O bom e velho rap tem seu compromisso. Sim. Favela vive em meio a tantas mortes. Chega a ser irônico eu falar isso aqui. Eu também já gritei que a favela venceu, mas depois eu percebi que eu mesmo menti pra mim. Eu vi uma mãe com seu filho no braço. A parte triste disso é que não era recém-nascido. Era um jovem jogado em meio dos 15 anos, com um corpo ensanguentado e algumas balas de tiro. Eu perguntei pra Deus, cadê você? Ele disse, meu filho, ainda estou aqui. Não me culpe pela maldade no coração do homem. O castigo dele vai ser não chegar até a mim. Em época de Copa eles querem ocupar. Mandaram até águia pra instalar o PP. Mas aí te pergunto como o crime vai parar. Se tem gringo pra comprar, vai ter os cria pra vender. Guerra desnecessária de quem acabar com nada. E se quisesse acabava. Mas o problema é na raiz. Polícia me enquadra, falou uma coisa racista. Só não entendi porque não parou de mexer o nariz. Lei hora liberta, não traz igualdade. Olhe no fundo dos meus olhos e veja a verdade. Olhe no fundo dos meus olhos e veja a maldade. O sistema é um rei arrogante, covarde. Eu sou a continuação de um sonho, de todas as vítimas de bala perdida. A morte tem preço, o valor tem a vida. Só quem passou por essa merda entende a narrativa. Sejamos Abraham Lincoln Independência, com a pele de Tupac Shakur. Tu não escutou Djonga, vai escutar um papo meu. No final de tudo eu vou ter que mandar tomar no... Cena, mesma fita, mesma história repetida. Isso é beco da mina que nada vale sua vida. Se a favela não dá brecha, não é bom deixar na reta. Ontem um deixou na reta e virou estampa de camisa. Influência racista, MC agressor de mina. O ódio tá na pista, eu só vou te dar uma dica. Que quando é pra ser bom eu gosto de dar meu melhor. Mas quando é pra ser ruim menor eu sou melhor ainda. Tua rima é de mentira igual os produtos da Virgínia. Eu sei que tu se assusta quando vê o meu sorriso. Mas eu não sou uma cobra que vou te matar abraçando. Eu sou igual Coringa, hoje eu vou te matar rindo. Foda-se o tigrinho, essa porra não me emociona. Tu é vergonha pra mídia ou tu é mídia sem vergonha. Vocês não entenderam como o mundo funciona. Ou tu tem rosto que vende ou tem um bolso que compra. Tentar com nós é lona igual TZ, sou favelado. A guerra estourou, vocês não tava desse lado. Playboyzada, aproveita que seus dias tão contados. Porque ver um playboy no topo é igual elefante no telhado. Te vê nós tá ilhado, a sirene não funciona. O rei invade as casas levando as nossas coisas. Tu achar que eu tô ligando pra cor da tua maconha? Se tu já trocou de carro ou se tu já trocou de loura? Dinheiro é bom, eu quero sim, se essa é a pergunta. Quem foi que não sonhou em um dia deixar os cria forte? Mas nós tamo gastando tudo com droga e puta, enchendo de dinheiro o cu do dono da Lacoste. Porque Roberto Jefferson eles só conversaram. Porque o Pose foi algemado pelo policial. Na festa junina vocês entraram e atiraram. Porque deram o microfone na mão de Pablo Marçal. Porque que a favela ainda vive se fudendo. Quem roubou o INSS ninguém tá sabendo. Espero que o iPhone 20 tenha um recurso endoscopia pra vocês mostrar no story como tão podre por dentro. Da favela 1 ou 6, quanto menor eu citei que antes dos 16 já foram assassinados. Podia ser o filho de vocês. Favela não venceu, no máximo tem empatado. Moleque raquítico, sangue branco, anêmico, sem nutrientes. Resolveu assaltar, era filho de mãe sem subsídios físicos e mentais. Viu a fome de perto, a morte nos olhos, olhando no espelho e a mãe pedindo um milagre. Sofrimento é ver quem se ama, sofrer sem ter paz. Que vagabundo e não sabe o que espera na vida lá fora. Tá Flórida pra não dizer que tá foda. É tanta gente, o ninguém no jornal só se for com uma taxa preta nos olhos pra esconder o olho de peixe morto do peixe pequeno. Indigente, nem vem ao caso. Avião que só voa no morro nunca vai saber o que é céu de verdade. Cordãozão de ouro estampado no peito, um fuzil e uma granada na cintura. Alto estoura os miolos se puxar a chave na hora errada. Bandido bom é bandido bem preparado. O mercado é competitivo. Se tudo na vida tem que dedicar tempo, pra que dedicar ao que não faz sentido? Não vem, moleque vem, nessa roleta russa da vida como swing e gingado. Não vem, moleque vem,
caneta e o escudo, papel, cultura, vida, arte. Bom, gente, é música de peso, né? Eu já tava esperando que fosse assim, até porque eu acompanhei todo o projeto Favela Vive até aqui. E eu estava ansiosa por esse Favela Vive deste ano, que sempre no final do ano eles postam, né? Eles sobem. É, apesar de eu estar atrasada, né? Uns 2 mesezinhos, porque eu meio que me perdi com as coisas da vida e acabei não fazendo antes. Só que daí, do nada, me veio a recomendação do YouTube e me deu vontade de fazer, me deu vontade de ouvir e papear aqui com vocês um pouco. Vai ser difícil comentar sobre tudo, porque a música tem uma profundidade tremenda. Toca várias questões também. Toca questões que, inclusive, eu não sei, eu não tenho ideia do que é estar nessa situação. Porque apesar de ter o recorte de ser no Rio de Janeiro, ser numa favela do Rio de Janeiro, eu sei que muita gente em outros lugares do país também deve passar por isso, se não coisa parecida. E mesmo que eu não seja do Rio de Janeiro, mesmo que eu não more numa favela, mesmo que eu não tenha essa vivência, eu sei o quão importante é esse projeto. Porque, em geral, nós não precisamos ter alguns marcadores sociais para poder falar sobre eles, para poder entender, buscar sobre eles. Porque é importante que todos nós saibamos o que acontece na nossa sociedade, o que as pessoas vivem, quais são as dificuldades, até para a gente poder tornar essa luta unificada. Porque, afinal de contas, apesar de eu não ter a mesma vivência de fulano, nós dois somos membros de uma sociedade e nós dois fazemos parte de uma classe, de uma única classe, que é a classe trabalhadora. E é pensando nisso, pensando nesse viés, que nós precisamos sim saber das vivências das outras pessoas, até como parte de inclusão, de trazer para nossa luta, porque afinal nossa luta é uma só. E eu fiquei muito feliz em ouvir esta música e ver que alguns versos condizem com essa minha fala de agora. Porque, apesar de não ser dito assim claramente, mas tocou em várias questões sistêmicas, que para mim isso que é o principal. Reconhecer que essa luta é de nós todos contra um sistema que é falho para a maioria, mas que para alguns pouquinhos, alguns gatinhos pingados, é muito bom. Quando perguntam se o capitalismo deu certo, a gente sempre responde o quê? Deu certo para quem, né? Deu certo para quem tá lá no topo, para nós não deu certo. E é por isso que dinheiro, infelizmente, é poder nesse sistema. Por isso que nós ainda não mudamos e, infelizmente, algo só vai mudar com a união de todos e com a força de todos. Vou fazer o mesmo esquema do outro vídeo, que é comentando verso por verso. E eu vou tentar pegar um pouco das referências, comentar um pouco sobre aquilo, acrescentar talvez algumas coisas, se eu puder. Mas a gente vai fazendo aquele mesmo esquema e tentar ser menos superficial possível, certo? Mas em geral, é uma crítica muito boa, como sempre. Vem seguindo o padrão dos outros Favela Vive, trazendo voz a quem não tem voz, e uma voz que eu acho que deveria ser entoada o mais longe possível, só que infelizmente tem poucas visualizações, ainda não tem nem 1 milhão de visualizações. Eu sei que só tem 2 meses, mas mesmo assim, gente, tem coisa que pega 1 milhão de visualizações em 2 horas, coisas fúteis, que eu não vou dizer que eu não gosto, eu não vou dizer que também às vezes não é necessário. Às vezes a gente quer consumir uma futilidadezinha, né? Mas, tipo assim, coisa que deveria, sim, ter grandes proporções, não tem. Então, eu acho que essa voz deve, sim, ser entoada mais e mais alto
e mais distante, né? É por isso também que eu tô fazendo essa reação. Pra gente poder entender o quão importante é esse tipo de música no nosso cenário atual brasileiro, em todos os cenários, né? Porque a arte é sempre usada como forma de manifestação, de expressar, além de emoções, também expressar problemáticas e conscientizar as pessoas. Então vamos lá. Vou pegar aqui meu óculos que eu sou cegueta. E peço perdão pela qualidade da câmera, porque eu não tenho dinheiro pra comprar uma webcam. Se quiserem contribuir, tá aí o Pix passando aí na tela, tá bom? Então vamos lá começar, né? Ó, começa com o Lorde, não é isso? Já começa o Lorde do ADL, que além da loucura, né? É o DK e o Lorde, se eu não me engano. Então já começa com o Lorde, dizendo assim: escrever minha parte ou ser uma das partes na cena do crime. Hoje minha história é do favela que nem sempre vive. Deus me livre de alguém ter que lavar meu sangue na calçada e essa ser a cena em que eu me encontro. Dedos entrelaçados atrás da cabeça, eu só carrego a minha cruz, mas eu morro. Mas eu morro se puxo. Saí para defender meu pão e morri sem defesa. Por ser do rap, meu único movimento brusco. Aqui já engloba uns três acontecimentos. Primeiro, violência policial. Segundo, violência policial contra pessoas da favela. Terceiro, violência policial contra pessoas do meio do rap. Nós sabemos, através daquele livro, né, do Althusser, que é Aparelhos Ideológicos do Estado, que a polícia é um desses aparelhos ideológicos do Estado. Todo mundo dessa sociedade tem uma ideologia e não adianta dizer que não tem, não adianta querer estar na neutralidade, porque não existe neutralidade, assim como não existe nada que é natural. Tudo nessa vida é produzido, todo mundo nessa vida tem um lado, todo mundo tem um viés. Entendeu? Inclusive, quando você fala que não tem ideologia, você está manifestando a sua ideologia já, tá bom? A polícia é um aparelho estatal de controle que é para regular a sociedade, as classes como elas são, para regular o sistema como ele é e para que as coisas permaneçam como estão. Então, a polícia, ela está fazendo o trabalho dela. A polícia não tá para defender as pessoas de bem. Nós vemos que, na prática, existe um recorte muito claro de quem são essas pessoas do bem e a quem a polícia está a serviço. Se, por exemplo, eu for abordada na rua, uma pessoa que tem uma pele mais escura que a minha, com certeza vai ser tratada de forma diferente. O que acontece na favela é um exemplo escancarado disso, que a polícia é um aparelho de regulamentação do Estado, para que tudo permaneça como está e que a gente continue aqui na pendenga, né? Na peleja. Esse trecho do Lorde vem tratando isso. A repressão que os rappers sofrem também, justamente por dar voz aos oprimidos, às pessoas da favela, e também por ser um movimento originalmente preto, né? Que o rap nasceu como forma de resistência na comunidade preta, de pessoas pretas, já diz muito sobre como a violência policial é muito mais forte quando se trata de rappers, de pessoas que vêm trazendo essa carga, esse estigma, como o Lorde vai falar daqui a pouco. Não sei se eu fui muito clara, mas pra mim é isso que vem tratando aqui nesse ponto. Em tantos lugares a história se repete. Mãe de 4 filhos, 2 morreram no crime e deixaram filhos. Ela cuida tipo mãe de 7. 5 minutinhos de beco adentro, tu muda teu mindset. Quantos aqui morreram pobre e trabalharam bem mais de 14 horas? Nunca tivemos primo rico. Nossas avós trabalharam até senhoras. Nessa parte, eu não sei se ele tá falando de um caso específico, de uma situação específica que aconteceu, eu tô meio desinformada, mas eu acredito que não. Eu acho que essa história caberia muito bem na realidade de várias mães da favela, que muitas vezes elas fazem o que podem sozinhas, né? Também pode até tocar na questão do abandono parental, de desamparo também, desamparo familiar. É só ela para criar os seus filhos. Infelizmente, essa é a realidade. Pessoa que vive nesse ambiente tem contato constantemente com a violência policial, com o mundo do crime.
né? Eu acredito que quando a pessoa não tem outra perspectiva para o futuro, quando o Estado também não dá esse aparato, não dá uma visão, uma esperança de que é possível vencer de outras formas, acaba se tornando um meio viável para muitos. Não que eu concorde, não concordo com isso que acontece, mas acaba sendo não a única opção, mas a opção mais viável, a opção que tá ali na realidade, sabe? Que tá dada a eles. 5 minutinhos de beco adentro, tu muda o teu mindset. Às vezes as pessoas querem falar, querem dar soluções para problemas como se fosse algo simples, mas é só ter contato, o mínimo de contato com a realidade das pessoas que percebem que o buraco é bem mais embaixo, né? A questão não é tão superficial assim, não pode ser resolvida assim com tanta facilidade. E essa parte aqui, ó, quantos aqui morreram pobre, pobre, pobre e trabalharam bem mais de 14 horas, nunca tiveram um primo rico, rico, rico. Nossos avós trabalharam até senhoras. Aqui eu até ri na reação porque eu não sei se é uma referência ao primo rico, aquele youtuber de finanças que presta um desserviço tremendo para a sociedade. Eu não sei, mas eu acredito que sim. Vamos tomar como base. Primo Rico, ele promove a ideia nas pessoas de que elas conseguirão vencer. Basta aplicar as regrinhas dele, né, os mandamentos dele e comprar o livrinho dele, comprar os cursinhos dele, investir, bababá, bababá. Mas é aquele negócio. Fulaninho não tem a realidade de ciclaninho, que não tem a realidade de beltraninho. Então, uma pessoa que trabalha 14 horas por dia vai ter tempo para fazer todos aqueles ideais daqueles coach de finanças, tipo de acordar cedo, de cuidar da saúde, de crescer, de investir, de estudar e ainda assim trabalhar. Gente, não é vida. De verdade, isso não é vida. Uma pessoa que chega tarde do trabalho e que tem que sair cedo de casa para trabalhar, o tempo que tem é para descansar, para dormir, porque senão não vai aguentar em pé, como que vai ter como vencer, como eles dizem. É muito fácil, né, a pessoa enganar as pessoas. É porque realmente eles dão um sopro de esperança, eles alimentam a esperança nas pessoas. E isso é muito cruel. Torna a dizer que isso é muito cruel. As pessoas vivem em realidades diferentes. Pessoas vivem em condições diferentes. E eu tenho certeza que uma parcela minúscula de pessoas teve as mesmas condições que Primo Rico teve. Então é cruel as coisas que ele fala, dizendo que se quiser é só querer. A gente vive em uma sociedade em que acredita mais e mais a cada dia em meritocracia. E a meritocracia é uma visão cruel. Se você não tiver as mesmas condições, se você não tiver boas condições, você não vai vencer. E tudo se caminha para não vencer. A gente só vai vencer quando nós nos juntarmos e essa coisa toda mudar. Quando a gente parar de competir um com o outro. Porque essa lógica é da competição. Essa lógica de vencer é da competição. De vencer, de virar milionário. Porque você quer virar milionário? Porque sabe que a eles não falta nada também. E justamente essa lógica de competição reforça que a gente tem que ser sempre o melhor. Tem que ser sempre o melhor da gente. Quando tem gente que tá passando fome por aí, né? Então, essa lógica é muito cruel mesmo. E eu lembrei do Primo Rico, então eu acho que é pra ele, esse versinho aqui. É pra ele que há muito tempo tá aí abalando a gente com seus ensinamentos de investimento que vão acabar alimentando frustrações nas pessoas. E nossos avós trabalharam até senhoras. Gente, a luta pelo aposento. Tá cada vez mais difícil pessoas se aposentarem. Tem cada vez mais pessoas informais trabalhando de maneira informal. Eu acho que é mais sobre isso também. E eu também lembrei de um dado, que em muitas cidades deste país tem pessoas que não chegam nem na idade de se aposentar. Porque a expectativa de vida naquela cidade é tipo 57 anos.
sendo que a idade para se aposentar é 65. É duro isso, tá? A pessoa realmente morre trabalhando, tentando vencer. Se fosse questão de trabalhar mesmo, o Brasil seria um país de milionários. Porque a gente sabe, você sabe, que brasileiro não é preguiçoso, não. A gente trabalha e trabalha muito. Se fosse por questão de horas trabalhadas, todo mundo aqui seria milionário. Eu tenho certeza. Não cai nesse papinho, não, por favor, por favor. Me diz como é que chega a cocaína. Como a morte de um inocente se tornou tão banal. A gente vê notícias, né, todo dia, a mesma coisa, nada muda e a gente acaba naturalizando coisas que não deveriam ser naturalizadas. Mas enfim, o negócio da cocaína, né? Isso aqui me lembrou diretamente aquele avião também lá da FAB, com 39 quilos de cocaína durante o governo do Bolsonaro. Então aí, vamos vendo, né? Vamos vendo. Como miraram no tráfico e acertaram em Severina. Gente, é tanta referência. A Severina, se eu não me engano, é uma senhorinha que tava sentada na calçada, eu acho, tomando seu cafezinho. E no momento houve uma operação policial e ela acabou sendo atingida, foi levada para o hospital, mas não resistiu. Então é aquela história, né? Aquela história. A bala perdida sempre acha a pele preta, sempre acha a pele inocente, sempre estão atrás do tráfico, de matar as pessoas do tráfico e tal. Mas acaba sempre matando pessoas inocentes. Como prende MC se quem mata é o policial? Ou então, como ficar rico sendo preto? Como ficar rico sendo trabalhador, né? Esse é o negócio. Porque a gente vive achando que ganhar 20 mil reais vai fazer nossa vida. Mas, gente, rico é quem não precisa trabalhar. Essa é a história. Rico não trabalha, tá bom? Rico não trabalha. Você que vive de salário, você que, se, por exemplo, você perde o emprego agora, você consegue se sustentar pelo resto da sua vida? Não, então você não é rico. Rico é justamente quem não precisa trabalhar para poder sobreviver. Rico é quem herda, rico é bilionário, sabe? Então, e por aí vai. Se um de nós adoece, não tem vaga, falta leito. Assassinaram a Luísa, universitária do gueto. Essa daqui é também outro caso, né, da Luísa, que, se eu não me engano, ela foi entregar uma marmita na casa de uma amiga dela, e quando voltou também foi atingida por policiais. Tipo, nada justifica, gente, nada justifica, velho. É mais uma questão de violência policial aqui, né? E também a questão do sucateamento do SUS, né, digamos. Que boa parte da verba que é direcionada ao Sistema Único de Saúde vai mais para o setor privado do que para a parte pública. Por isso que o SUS ainda opera milagres. Defendam o SUS, por favor. Continuem defendendo o SUS. Porque mesmo que receba menos proporcionalmente do que os hospitais privados, do que a rede privada de saúde, ele faz e muito pela população. Nós quer lei antirracista, eles querem lei anti-Oruan. Essa daqui eu acho que é uma lei que tá vindo aí, né? Altamente ideológica, inclusive, para acabar com qualquer apologia ao crime, né? Mas aí eu pergunto, como é que vai falar sobre um problema da sociedade sem citá-lo? Ou então roubando a frase lá do Fábio Braza em Facada Eleitoral, que ele diz assim: rap e funk não falam de crime porque querem, não, só contam a realidade da maioria. Se você se assusta só de ouvir, imagine pra quem vive essa porra todo dia. Então, essa é a realidade. E eles escrevem sobre o que vem, não é? Se eles querem que as letras mudem, por que que não investem mais em educação? Não é? Por quê? Que não viabilizam mais ainda o acesso à educação, uma educação digna de verdade. Que eu também tenho uma crítica muito pesada a esse sistema de vestibular, né? Que, embora a gente tenha mais pessoas na universidade hoje em dia do que antigamente, ainda assim é falho a forma como a gente ingressa para essa prova, que a gente inclusive tem que pagar por essa prova, né? Então, deveria ser muito mais acessível do que é atualmente. E esse negócio de lei antirracista, a gente sabe que tem a lei, né? Mas ela
não funciona tão bem, né? Não funciona bem como deveria. Nosso jeito de falar incomoda o Arthur Duval. Nas favelas do RJ, a bala come de manhã, balearam o Eros, eram os cana trazendo mal. Guerra continua no pique em dólar e a chapa esquenta. Tinha uns que brilham no passinho igual Pablin e vários rios. Olha o preto que eu achei, bonitão na NGB. Era inocente, tinha nada, notícia na Globo News. 5 dias sem água, vai pra pista e taca fogo. Nós só quer atenção. Se fosse terror, nós botava o dobro. Aqui ele também cita alguns casos que talvez eu não tenha referência. Eu tenho a referência aqui do Eros. Não foi? Que é aquela história lá da festa junina, não é? Que o Bop, eu acho que atingiu, feriu umas 5 pessoas, se eu não me engano. E o Eros, infelizmente, perdeu a vida. E depois descobriram que nenhum deles estava relacionado ao crime que eles chegaram lá para combater, que no caso é sempre relacionada ao tráfico. Foram lá porque disseram que tinha traficante na festa junina, mas aí chegaram já na violência e nenhum dos que foram atingidos era realmente envolvido no crime. Então, eu acho que é esse caso. O restante eu não conheço. Eu realmente não tenho nenhuma referência. Mas, novamente, é descrevendo a violência policial. É mais uma citação para reforçar o que acontece, né? Para denunciar o que acontece. Nós só quer atenção, se fosse terror, nós botava o dobro. Eu achei essa frase genial, porque realmente a gente fica falando essas coisas passivamente. Porque se fosse realmente para partir para violência, eles sabem que eles perderiam. A força do povo é inigualável, é imbatível. Essas músicas vêm como denúncia mesmo. Ninguém vê o Favela Cria, poucos olham pra favela. Ação do Borges e do Chefim, o Tino não botou na tela. Também não tenho referência disso, se vocês puderem me ajudar. É que ele treme com a força que existe em nós. O que nos falta mesmo é ter a mesma união que os motoboys. Essa aqui é fato, muito fato. Os motoboys lá, a greve lá dos motoboys, botou o país abaixo. A gente deveria fazer a mesma coisa para poder reivindicar nossos direitos. Mesma oportunidade dos playboy, mas quando se fala em favela, ver um de nós vencer pra eles dói. Essa parte aqui eu não sei se eu entendi. Quando ele fala mesmas oportunidades dos playboy, a gente não tem as mesmas oportunidades que os playboys. Como é a mesma coisa do que eu disse antes, tipo, o dia, retomando aquela frase super famosa, o dia tem 24 horas pra todos. Mas não é assim que funciona. O dia tem 24 horas para todos, mas quando a gente vai ver, fulano tem tempo de lazer e ciclano não tem. Ciclano só sabe viver trabalhando. Então, como que isso pode ser equiparável, né? Mas quando se fala em favela, ver onde nós vencer, para eles dói. Esse conceito de vencer talvez seja uma visão muito individual, porque eu acho que ele não quer dizer isso, mas esse conceito de vencer, de um deles vencer, de a favela vencer, é uma visão muito individualizada da coisa, sabe? Um deles vencer não vai resolver o problema de todos, em geral, sabe? No coletivo. É mais essa parte aqui, ó. É mais esse versinho aqui, ó, do Favela Vive 5, ó. Favela tá lutando, mas ainda não venceu. Se eu lembrar de quem morreu, Edivaldo, Amarildo Mose, entrando na sua mente desde que você nasceu. Pra tu ser um Zé Pequeno e nunca ser um MC Pose. Favela tá lutando, mas ainda não venceu. Se eu lembrar de quem morreu, saudade chora muitas vezes. Quem dera se eu matasse nesses versos 9 vezes. Quem dera se eu ficando rico, favela vencesse. Se um de nós... Eu acho que é mais nesse sentido, assim, né? Um deles conseguir ascender não significa que a favela venceu, sabe? Ascender financeiramente, que eu tô falando. A gente só vai vencer, a população em geral só vai vencer, que eu tô me colocando nesse balaio, porque, como eu falei, a gente pertence à mesma classe trabalhadora. Eu acho que a gente só vai vencer quando nós nos juntarmos e colocar esse sistema abaixo. Redefinir os propósitos, tirar do individual e trazer pro coletivo. É mais nesse sentido. Mas eu posso estar errada também nessa interpretação aqui do texto, né? Eu já te contei minha história, hoje eu conto as interrompidas, infelizmente. Muitas baixas nessa guerra de gente que não é envolvida.
A guerra contra as drogas só mata pessoas inocentes, basicamente, né? De gente que ainda apanha pela estigma, pela pele, pela cor da pele. Caso do Amarildo ainda é um enigma. O Amarildo, né, que sumiu e ninguém sabe onde é que tá ele. Infelizmente, velho. Linhas Tristes também queria que fosse a última favela enferma. A morte é uma amiga íntima, porque a morte está muito presente, né, no dia a dia, no cotidiano das pessoas que moram na favela. O rap informa a visão que não tá nas páginas. Última forma, nós já tá cansado de lágrima. Favela vive. O rap, então, como um instrumento para propagação das ideias e das vozes do oprimido. Partindo para MC Carol. MC Carol. Eu não esperava que ela fosse participar. Eu vi lá no título, né? MC Carol. Eu não sabia que era a MC Carol. Eu não sabia que era ela. Aí, pela voz, eu reconheci quem é, né? Direto de Niterói, o vulgo é Carol Bandida. É assim que eu conheço ela, inclusive. A mídia me critica, diz que eu canto baixaria, mas é no Planalto que eles fodem o trabalhador. Essa escala 6x1, pra mim, que é uma putaria. Seu namorado é um otário, ele bateu na ex-mina. Te trai aqui na favela e não usa camisinha. Engravidou a vizinha e nunca paga pensão. Obrigando a coitada a criar filho sozinha. Equipe pé no chão, nós viemos lá de baixo, não aceito covardia, muito menos esculacho. Tu não vai ver ninguém tirando minha autoestima. Nem muito menos eu abaixo a cabeça pra baixo. Pra nós nunca foi fácil, vivendo além da loucura, que é o nome do projeto, né, do ADL. Depois tu me pergunta por que minha avó tá maluca. A música, ela tá fazendo várias referências às músicas dela aqui, né? Minha avó tá maluca. E a outra qual é? O namorado mó otário, né? Depois tu me pergunta por que minha avó tá maluca. Meteu a mão no médico que veio cheio de desculpa depois de ver o filho morto pelo corredor da UPA. Também é outra crítica ao sistema único de saúde, o SUS. Que no caso, a crítica vai mais para o Estado mesmo, que deixa o SUS sucateado e não atende às demandas da população mais pobre, não é? Porque o dinheiro paga até pela vida das pessoas, né? Quem tem condições vai pagar o hospital privado. Então o dinheiro compra até a sua vida, literalmente. Eles odeiam nossa cor, nós odeia racista, Vini Júnior, lá na liga, tu vê que ninguém liga, aqui as minas terrestres, cuidado onde tu pisa. Se mexer com um de nós, eu acabo com tua vida. A MC Carol, ela tem umas músicas que realmente são consideradas como baixas, como chulas. Mas assim, eu não vejo dessa forma as músicas dela. Eu acho que tem até uma crítica ao sistema em que ela vive e às condições dela enquanto mulher negra. Ela tem 2 marcadores sociais aí, ela tá carregando. Que no caso é a questão da interseccionalidade. Ela é uma mulher, ou seja, marcador social de gênero, e uma mulher negra, marcador social de gênero e raça. Então eu acredito que as músicas delas é mais contando as vivências dela e de várias pessoas na sociedade. Ela que tá falando muito sobre a questão de violência que as mulheres sofrem com os seus maridos e aí pelo Estado também, pela omissão e por não dar as condições, talvez, dignas que um ser humano precisa. Também vem trazendo a crítica à escala 6x1 que eles queriam aprovar, não é isso? Eles queriam aprovar essa escala onde a gente só trabalha, que é pra gente só ter um dia de folga agora, que é um absurdo. Na verdade, a gente deveria diminuir a carga de trabalho para poder gerar mais emprego. Tanto de desempregado que tem nesse país não é brincadeira, então ela vem criticando isso também e evidenciando mais ainda o poder feminino, né? Se mexer com uma, mexe com todas. E é isso. E a forma que ela usa para trazer essas pautas é justamente usando um linguajar baixo, né? Um linguajar chulo, é para chamar atenção. Para mim é mais nesse sentido. Eu não consumo as músicas dela, mas eu já vi algumas, tipo aquela que ela fez com a Carol Conká. Pra mim, ela usa mais esse linguajar realmente para poder chamar atenção. Querendo ou não, qualquer música é um reflexo. E é passível de crítica. É passível de algum aproveitamento. Mesmo as que têm as línguas mais baixas do mundo. Mesmo que tenham as palavras mais baixas do mundo, elas podem ser aproveitadas.
para o bem ou para o mal. Dexter, vamos lá, o Dexter. Numa noite fria e tenebrosa, daquelas peças na mão, eu infringi o 7º mandamento, um péssimo momento, reflexo de um tempo onde o nada era negado. E minha busca atrás do sonho valia mais que minha vida. Era tudo que eu queria. Depois vi irmãos sendo tratados como bicho. Entre eles, eu, jogado ali no canto. O plano era matar o Marquinhos. Renasci como 8º anjo. Condenado eternamente por quem me rouba todo santo dia. Eles não têm decência. Sociedade não perdoa criminoso que rouba por sobrevivência, mas idolatra, mata e morre pra ter um na presidência. Eu não sei se isso é um relato pessoal. Não sei se isso aconteceu com ele. Mas eu acredito que também sirva como uma representação da história de várias pessoas nesse país. Também vem declarar como é difícil vencer nesse sistema e como algumas pessoas precisam demandar mais do seu esforço do que outras para poder conseguir alguma coisa, e isso se torna uma prova de que a meritocracia não existe, de que não existe condições iguais para todos crescerem. E esse negócio de renascer, eu acredito que seja porque realmente, embora ele esteja inserido nesse ambiente desde novo, ele escolheu ir por outro caminho, sabe? Escolheu ir por outras vias, apesar de ele conviver com a violência, de ele conviver com crimes, com situações assim, que eu acredito que seja duro, eu não consigo nem imaginar o quão ruim é conviver nessa situação, nesse entorno, nesse contexto. Apesar de ele ver isso todo santo dia, ele quis algo diferente, entendeu? Então eu acho que esse renascimento é mais nesse sentido, talvez. Seja no sentido figurado. Não sei. Pode ser no sentido figurado. E os amigos dele podem ter seguido por outro caminho e ele não. Não sei. É uma interpretação. As leis das ruas não valem no Planalto, pode ter certeza disso. Se valesse, eram todos esses putos. 12:30 nas ideias no campinho. Filhos da terra prometida, onde alguns cercaram tudo, se autonomearam donos, não dividiram pão, ratos famintos. De quebradinha, tomaram vinho, brindaram nosso sono. Não existe caridade vindo do dinheiro público, e o público nem se liga nisso. Focados em futilidade de influência, sonhando em ser eles, dormir e acordar rico no outro dia. Pensa, Brasil não é para amadores. Se te mandassem pintar um quadro sobre luto, morte e dores, te pergunto quais seriam as cores. Quais seriam as cores? Ai, gente, é tanta coisa. É tanta coisa que eu não queria tornar esse vídeo tão longo, mas é tanta coisa pra falar. Nesse trecho, ele vem falar sobre a questão dos políticos nos assaltarem todo santo dia, e que as leis que são impostas para nós, enquanto membros da sociedade e membros da classe trabalhadora, não são as mesmas regras de quem tá pra burguesia, pra quem tem dinheiro, pra quem tá no poder, entendeu? Porque se fossem, eles todos já estariam presos, porque eles cometem crimes sem precedentes, né? Essa questão de se autonomearam donos, eu acho que eles estão querendo realmente, ele tá querendo realmente falar sobre isso, sobre eles se acharem donos do mundo, donos de si, donos das leis e acima das leis. Mas também lembra lá do tempo da invasão, né, lá em 1500, que vieram e se apossaram dos nossos recursos, dos nossos povos nativos, e acho que é a mesma lógica também, né? Não existe caridade vindo de dinheiro público. Eu acho que não existe caridade de toda forma. A caridade pra mim é mais uma forma de conseguir benefício para a própria imagem. O que realmente mudaria é ir à raiz do problema, que no caso é mudar de sistema. Capitalismo não deu certo pra nós, tá? Focados em futilidades de influência, sonhando em ser eles, dormir e acordar rico no outro dia. Pensa, Brasil não é pra amadores. Se te mandassem pintar um quadro sobre lutos, mortes e dores, te pergunto, quais seriam as cores? Quais seriam as cores? Aí a gente já sabe a resposta também, né? Também nos é colocado esse sonho, né? Raramente uma pessoa hoje em dia quer fazer uma faculdade, quer crescer profissionalmente por meio do estudo. Hoje em dia nos é colocada a ideia de que o bom mesmo é ser influencer. Mas, gente, é tão difícil ir por esse meio, é muito difícil você crescer na internet. Eu diria que é pura sorte, sabe? Existem coisas que ajudam, sim, mas crescer de verdade é sorte.
De verdade, é sorte. Eu, como criadora de conteúdo, eu percebo isso. Embora eu tente produzir conteúdo de qualidade, nas condições que eu tenho, já faz tempo que eu tô tentando postar coisa na internet pra poder ter alguma notoriedade, conseguir trabalhar com isso. Mas ao longo do tempo eu percebi que realmente isso não importa. O negócio é sorte mesmo de cair, de calhar pro algoritmo te indicar pras pessoas e você viralizar. E ainda tem mais de você conseguir manter a constância, manter aquele público e criar um novo. A gente vive numa sociedade onde os jovens querem ser influenciadores, esse é o sonho de vida deles. Mas eu continuo dizendo que, gente, isso não vai te dar estabilidade a longo prazo, sabe? Então, estudem, por favor, estudem. Estudem porque, repetindo aquela frase antiga, o conhecimento ninguém vai poder te tirar, tá bom? Estudem, se profissionalizem, terminem o ensino médio, façam um curso, uma faculdade, seja o que for, mas tem alguma coisinha a mais, sabe? Porque tá difícil de conseguir as coisas até pra mim que tenho faculdade, imagina pra quem não tem. Estudem, tá bom? Estudem. Procurem vias estáveis. É muito ruim você viver na instabilidade. Muito ruim mesmo. Se te mandassem pintar um quadro sobre luto, mortes e dores, te pergunto quais seriam as cores. A violência contra pessoas pretas continua sendo estrondosa. Infelizmente, esse é o reflexo do problema atual. Tão intuitivo como Android, eles têm um plano para acabar com a gente. Por isso, a necessidade de me manter forte. Exatamente, é um projeto. Lembrando que é um projeto. Eles odeiam pobre, eles odeiam minorias em geral. Então, é um projeto acabar com a gente. Como eu falei, a polícia, todos os agentes do Estado são ideológicos e eles agem com um princípio. Não vão achando que eles cometem esses crimes contra a gente porque são maus ou porque não estão cumprindo o trabalho deles. Na verdade, eles estão treinados para isso. É um projeto para acabar com a gente, para acabar com os pobres. Eles odeiam pobres. Tô pronto, mete marcha, sempre Deus na frente. Hip hop, meu remédio para evitar a morte. Sei que poucos deram sorte. Eu não tive pai para me ensinar o beabá. Mais uma vez, falando sobre a ausência parental, né? Que inclusive é um problema muito sério no Brasil. Não tive axé de Barrabás, nem foro privilegiado. A liberdade eu tive que buscar. A minha luz foi o rap. Você entende o peso desses versos? Isso é o que voltando ao que eu falei há pouco tempo, né? Que ele viu no rap uma forma de sair desse ciclo de criminalidade. Viu o rap como uma opção para não ser mais um. Verão, outono, primavera no inferno. Forte, hein? Punitivo como o inverno. Quem não tem casa morre de frio na calçada. Eles também normalizaram isso. As pessoas que estão em situação de rua são completamente invisibilizadas. Infelizmente, a gente já age com naturalidade vendo uma pessoa que não tem casa, que tá vivendo de esmola, sabe? E a gente vê isso como natural, porque também é ensinado isso. O próprio cotidiano faz com que a gente normalize isso, porque a gente mal tá dando conta dos nossos problemas. Então, ver a desgraça na vida dos outros acaba se tornando algo normal, algo banal, que não é da minha conta, sabe? Algo assim. Então, eles acabam sendo invisibilizados. O sistema te quer um ser humano insensível. Igual robozinho, tá bom? Igual aquele livro, Admirável Mundo Novo. Cada um com sua dor, foda-se o coletivo. Nossa, é isso que eu quero dizer, A gente tá cada vez mais individualizando as causas, sendo que é uma causa de todos. Por isso que é importante essa insensibilidade por parte da gente, para que a gente não se coloque no lugar do outro, não tenha empatia de se colocar no lugar do outro. E para que a gente realmente não tenha mais esse senso do coletivo, para que a gente não se junte e não bata de frente com eles, porque eles sabem que o que derruba eles é a união do povo. Música negra, amo ser seu filho, agradeço por estar vivo e fazer parte disso. É foda, muito boa. Borges. Favela vive em meio a tantas mortes. Chega a ser irônico eu falar isso aqui. Eu também já gritei que a favela venceu. Mas depois eu percebi que eu mesmo menti pra mim. Isso retomando aquela fala do Lorde e dizendo que eu concordo super com isso aqui. A favela só vai vencer quando a gente vencer enquanto classe. Quando nós tivermos a consciência de que somos uma classe e que nós temos poder para poder mudar essa situação e mudar esse sistema e quebrar esse ciclo.
Eu menti pra mim mesmo ao dizer que a favela venceu. Você, enquanto indivíduo, vencendo, não significa que a favela vai vencer. O negócio é o coletivo. Acho que eu fui clara quanto a isso, né? Eu vi uma mãe com seu filho no braço. A parte triste disso é que não era recém-nascido. Era um jovem jogado em meio dos 15 anos, com o corpo ensanguentado e algumas balas de tiro. Eu perguntei pra Deus, cadê você? Ele disse, meu filho, ainda estou aqui. Não me culpe pela maldade no coração do homem. O castigo dele vai ser não chegar até mim. Em época de Copa, eles querem ocupar. Mandaram até o Águia para instalar o PP. Aí eu te pergunto, como que não me vai parar? Se tem gringo para comprar, vai ter os cria para vender. Guerra desnecessária de quem acaba com nada. E se quisesse, acabava. Mas o problema é na raiz. É isso que eu quero falar. Gente, nós temos recursos suficientes para acabar com todos os problemas do mundo. Mas não vai acabar porque isso é um projeto para poder fazer tipo aquele negócio de seletividade, sabe? Os pobres que morram, que se fodam, entendeu? É um projeto para acabar com quem é pobre e favelado. Se quisessem acabar com qualquer problema, eles acabariam, mas o problema tá na raiz. E a raiz é esse sistema. A raiz é o sistema capitalista que se sustenta também a partir dessas injustiças, desses preconceitos. Então, o que tem que acabar é o sistema, abaixo o capitalismo sempre. Essa parte do menino, eu não sei se é algum caso específico, mas também retoma vários casos que aconteceram e que foram notícia. E essa frase é muito forte, né? Filho no braço, mas a parte disso é que não era recém-nascido, era o filho morto nos braços da mãe. Eu não sou mãe, mas eu fico pensando quão difícil deve ser você criar um filho, criar uma pessoa que saiu de ti, sabe, do seu ventre, e acabar morrendo. E você vendo a morte, presenciando a morte tão crua assim, tão dura, tão cruel, que parte de um agente que deveria estar ali para te proteger, mas não tá. Que também retoma aquela parte da UPP que ele fala mais à frente, né? Polícia me enquadra, falou umas coisas racistas, só não entendi porque não parou de mexer o nariz. Também voltando àquela história lá dos agentes do Estado estarem envolvidos nessa história da guerra das drogas, assim, diretamente levando droga para as favelas e consumindo-as também. Lei Áurea liberta e não traz igualdade. Olhe no fundo dos meus olhos e veja a verdade. Olhe no fundo dos meus olhos e veja a maldade. O sistema é um rei arrogante e covarde. Eu sou a continuação de um sonho de todas as vítimas de bala perdida. A morte tem preço, o valor tem a vida. Só quem passou por essa merda entende a narrativa. Eu sinto muito por todo mundo que, sei lá, vai que alguém que tá assistindo esse vídeo já teve alguém da família que morreu dessa forma, ou então uma pessoa conhecida. Eu sinto muito de verdade. É muito legal esse negócio de eu sou a continuação de um sonho de todas as vítimas de bala perdida. Porque a maioria das pessoas que viraram manchete, que foram atingidas por essa violência, eram adolescentes, gente. Crianças. Pessoas que tinham vários sonhos e que infelizmente não puderam realizá-los. Ou tiveram suas vidas ceifadas. E essa história da Lei Áurea, né? Lei Áurea só funciona em tese. Que as pessoas que foram escravizadas e que, a partir da Lei Áurea, foram libertas, só foram jogadas sem qualquer condição na sociedade. Sem qualquer condição de crescer, de alguma forma. Sejamos Abraham Lincoln, independência com a pele de Tupac Shakur. Tu não escutou Djonga, vai escutar um papo meu. No final de tudo, eu vou ter que mandar tomar nu. Eu acho que poderia ter citado... Sim, lá vai eu criticando a Hydra como critica. Abraham Lincoln, eu acho que poderia ter citado outra pessoa, como, por exemplo, no movimento aqui que aconteceu no Brasil. Sei lá, cita aí Maria Firmina dos Reis, que é a primeira romancista, mulher e negra, que falou sobre isso, sobre a questão da escravidão. E Úrsula, não sei, é uma sugestão. Mas poderiam estar envolvidos personagens brasileiros, mas eu entendo a referência, eu entendo as referências, também a utilização deles dois, citando, né? Gente, desculpa, é porque eu não gosto muito dos Estados Unidos, mas assim, o Tupac legal. Mas vamos trazer pro Brasil, ainda bem que você citou Djonga, ó. Fiquei feliz por isso, muito feliz. DK47. Mesma cena, mesma fita, mesma história repetida. Isso é Beco da Mina, aqui nada vale sua vida. Se a favela não dá brecha, não é bom deixar na ré.
Ontem um deixou na reta e virou estampa de camisa. Influência racista, MC agressor de mina. Eu acho que aqui ele tá falando do Rian, né? Do MC Rian. Influência racista eu já não sei, mas tem vários. Pode ser também globalizado isso aqui, né? O ódio tá na pista, eu só vou te dar uma dica. Quando é pra ser bom, eu gosto de dar o meu melhor. Mas quando é pra ser ruim, menor, eu sou melhor ainda. Eu sei que tu se assusta quando vê o meu sorriso, mas eu não sou uma cobra que vou te matar abraçando. Eu sou igual Coringa. Hoje eu vou te matar rindo. Foda-se o tigrinho, essa porra não me emociona. Tu é vergonha pra mídia ou tu é mídia sem vergonha? Aqui também eu acho que faz referência, né? Aquela música Vergonha pra Mídia. E eu não sei se é do Rian SP. Deixa eu só pesquisar aqui se é do Rian. Não é do MC Rian. Salvador da Rima e o povo aí. Enfim. Vocês não entenderam como o mundo funciona. Ou tu tem rosto que vende, ou tem um bolso que compra. Tentar com nós é lona igual TZ. Sou favelado. A guerra estourou, vocês não estavam desse lado. Esse negócio aqui de ou tu tem rosto que vende, ou tem um bolso que compra. Eu não sei se isso também é uma crítica, mas eu vou tomar como uma crítica aos ideais de beleza. Que os ideais de beleza são brancos europeus. Então, para ter um rosto que vende, para ser uma pessoa que influencia, ela tem um padrãozinho. Tem um padrão branco, loiro, olhos azuis. Vou tomar como sendo essa crítica. Ou tem um bolso que compra. Me lembrou de que para você iniciar uma carreira na música, no entretenimento, você precisa ter capital e contatos. Se você não tiver um padrinho bom, muito dificilmente você vai conseguir vencer por esses meios. Quantos artistas independentes você conhece que deu certo? É muito complicado mesmo. Isso envolve capital, muito investimento, muitos contatos. Então também vou tomar como sendo essa a crítica que ele tá fazendo aqui. Playboyzada aproveita que seus dias estão contados, porque ver um playboy no topo é igual elefante no telhado. Te ver, nós tá ilhado, a sirene não funciona. O rio invade as casas levando as nossas coisas. Tá achando que eu tô ligando pra cor da tua maconha? Se tu já trocou de carro ou se tu já trocou de loira, dinheiro é bom, eu quero sim, se essa é a pergunta. Quem foi que não sonhou em um dia deixar os cria forte? Mas nós estamos gastando tudo com droga e puta, enchendo de dinheiro o cu do dono da Lacoste. Porque Roberto Jefferson, eles só conversaram. Porque o Poço foi algemado pelo policial na festa junina. Vocês entraram e atiraram porque deram o microfone na mão de Pablo Marçal. Porque a favela ainda vive se fudendo. Aqui eu já não sei se a crítica, nessa parte aqui, ó, mas nós estamos gastando tudo com droga e puta enchendo de dinheiro o cu do dono da Lacoste. Eu não sei se essa parte aqui é referente a nós darmos dinheiro para essas grandes marcas só para ter status, que isso também retorna ao vídeo passado que eu falei, que as pessoas nos é induzida à vontade, mesmo que a gente não tenha, para poder fazer parte de um grupo. O capitalismo forma consumidores, principalmente consumidores. Mesmo que a gente não precise de algo, a gente sente vontade de ter, porque vê que fulaninho tem. A gente sente a vontade de pertencer. A gente tem essa vontade de pertencimento, de pertencer a um grupo de pessoas específico. Então, o consumismo viabiliza isso de alguma forma. E esse negócio do Roberto Jefferson, eles só conversaram, o Poço foi algemado pelo policial, marcador da pele, estigma, novamente, tocando no ponto da desigualdade na abordagem, que já começa pela cor da pele, né, pela origem das pessoas. Tá? Que a abordagem de uma pessoa branca é diferente da abordagem que uma pessoa preta recebe. Quem roubou o INSS? Ninguém tá sabendo. Espero que o iPhone 20 tenha o recurso endoscopia para vocês mostrarem nos stories como tão podre por dentro. Isso aqui foi pancado. Da favela 1 a 6, quanto menor eu citei. Realmente, gente. A cada novo ano são mais casos, e como eu falei, isso não vai acabar, é um ciclo sem fim, é um projeto que só vai acabar se a gente se juntar e colocar esse sistema abaixo. E é isso, botar esse país abaixo. Que antes dos 16 já foram assassinados. Podia ser o filho de vocês. Favela não venceu, no máximo tem empatado. Mais uma vez, reforçando aquilo que a gente já comentou. Que a gente só vai vencer quando a gente se juntar. Meu Deus, o resumo do vídeo é esse. Sandra de Sá.
Outra coisa, gostei muito que trouxeram 2 mulheres no negócio. Já é um ponto muito positivo. Eu gosto. Quanto mais presença de mulheres tiver, melhor é. Tá bom? Já é uma quebra de paradigmas aqui. Moleque raquítico, sangue bom, anêmico sem nutrientes. Resolveu assaltar, era filho de mãe, sem subsídios físicos e mentais. Viu a fome de perto e a morte nos olhos, olhando no espelho a mãe pedindo milagre. Sofrimento é ver quem se ama sofrer sem ter paz. O vagabundo não sabe o que espera na vida lá fora. Tá Flórida pra não dizer que tá foda. É tanta gente. O ninguém no jornal, só se for com uma tarja preta nos olhos, para esconder o olho de peixe morto do peixe pequeno. Indigente nem vem ao caso. Avião que só voa no morro nunca vai saber o que é céu de verdade. Cordãozão de ouro estampado no peito, um fuzil e uma granada na cintura. Alto estoura os miolos que puxaram a chave na hora errada. Bandido bom é bandido bem preparado, o mercado é competitivo. Se tudo na vida tem que dedicar tempo, pra que dedicar ao que não faz sentido? Então vem, moleque, vem, nessa roleta russa da vida, com swing gingado. Então vem, moleque, vem, a arma é a caneta e o escudo papel. Então vem, moleque, vem, nessa roleta russa da vida, com swing e gingado. Então vem, moleque, vem, a arma é a caneta e o escudo papel. A arma é a caneta e o escudo papel. Cultura, vida, arte. Basicamente, nesses versos, a gente percebe que foi a condensação do que a gente viu até agora, né? Vem também mostrar um menino que talvez é hipotético, que venha representar um grupo de pessoas. Não, acho que não é um caso em específico. Mas basicamente essa mensagem vem trazendo o relato, né, de um jovem que não tem muitas oportunidades e que, por causa disso, é levado ao crime, né? É levado ao crime por não ter outra visão de futuro. É o que a gente já vem comentando até agora. E também talvez trata um pouco da indiferença com relação à morte dos peixes pequenos, né? Peixe pequeno e tal. Porque a sociedade realmente não se importa, como eu falei, é um projeto para matar esses peixes pequenos. Mas no final, ela traz uma mensagem de reflexão que as pessoas podem, assim como eu falei, estudar, pelo menos tentar, que eu sei que é difícil, gente, eu sei que é difícil. O povo fala é só estudar, não é só estudar, não é só estudar. Existe muito esforço a ser demandado, existe tempo. Então, mas assim, é uma via que as pessoas podem tentar recorrer, que é a via dos estudos, não é isso? Que destoa nessa vida de crime, que destoa também dessa realidade a qual eles estão inseridos. Então, eu acho que ela deixa a mensagem de esperança que, através do estudo, é possível sair, escapar desse ciclo. E deixa, nos últimos versos finais, cultura, vida e arte, que a arte também é um dos meios que eles podem recorrer para sair dessa situação, desse contexto de criminalidade. Então, acho que a gente conseguiu dissecar um pouquinho do que aconteceu. Essa música é muito longa e tem muito pano para discussão. Eu me alonguei demais nessa análise, então é isso. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, deixem aí nos comentários. Eu acho que ainda faltou muita coisa a ser comentada aqui, mas eu acho que eu fiz um bom trabalho. Eu espero ter feito um bom trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado também. Deixem mais sugestões, por favor, comentem, curtam, se inscrevam no canal. E é isso, tchau. Tô cansada.